Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Fala pessoal, deixem o like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, porque a gente vai descer a ripa com vontade nos jogadores, no técnico Jorge Sampaoli também, nessa atuação lamentável do time do Flamengo diante do Red Bull Bragantino. Vergonhosa! Vale citar o fato de que o Red Bull Bragantino jogou pra caramba. Jogou como o Flamengo deveria atuar, na verdade. Um time muito bem treinado pelo técnico Pedro Caixinha. Agora, o Flamengo não pode, sob nenhuma circunstância, tomar de 4-0 do Red Bull Bragantino. Veja, pessoal, nesse canal a gente preza muito pela análise tática, inclusive. A gente respeita muito o jogo, né? Mas nesse jogo particularmente, a gente pode até falar de alguns erros do técnico Jorge Sampaoli. Por exemplo, o fato de ter escalado o Léo Pereira como lateral esquerdo. O que Felipe Luiz está fazendo no elenco? Não serve mais? Então que seja dispensado, né? Agora, um jogador como ele não pode ser preterido para um improviso. O Flamengo tem o Ayrton Lucas naquela posição. O Ayrton Lucas até que serviu à seleção brasileira nessa insuportável data FIFA, interminável data FIFA. Tudo bem, não tinha condição de jogo, porque jogou várias vezes, entrou no segundo tempo e entrou muito mal, diga-se, né? Como todos os jogadores do time, à exceção do Matheus Cunha, que salvou o Flamengo de um baita de um vexame ainda maior, né? Porque foi um baita de um vexame. E ele começa com o Léo Pereira pelo lado esquerdo, jogando como um lateral, né? Veja, o Léo Pereira até que já fez algumas boas partidas ali pelo Flamengo jogando nessa posição. Mas definitivamente não é a dele, Jorge Sampaoli. Você não pode fazer um negócio desse. Colocar o Léo Pereira para jogar como lateral esquerdo, tanto que o Mosquera acabou com ele. Acabou com o Léo Pereira. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece o site kto.com, meu camarada? Então entre agora, você que gosta de fazer a sua fezinha, no site kto.com, repetindo aqui, kto.com, faça o seu registro e quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo, tudo junto, tá? O meu cupom Bernardo, tudo junto. E com este cupom eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu dou 20 reais para você, tá bom? Usando o meu cupom. Evidentemente que esse dinheiro você vai usar para fazer a sua fezinha no site kto.com. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram. Siga-me no meu Instagram, tá tudo aberto lá, @BernardoAqui. Repetindo, @BernardoAqui. Nos stories, sempre as melhores odds do mercado. E você quer aprender a tocar violão e guitarra de graça, meu amigo? Então, você está perdendo o seu tempo. Porque aqui, saiba que a gente dá uma moral sempre para o professor de guitarra e violão, Átila Reis, cujo link está para o site, está aqui na descrição desse vídeo. E neste link você pode marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá? Particular para você com o músico profissional. Clique aqui então no site, que está na descrição deste vídeo, para você marcar uma aula gratuita de violão e guitarra com o professor Átila Reis. Retomando aqui, já falamos sobre o grande erro tático, na minha opinião, do técnico Jorge Sampaoli, né? A escalação do Léo Pereira como lateral esquerdo não fazia o menor sentido. E quando ele reparou no primeiro tempo que a coisa tinha desandado, ele tinha que colocar o Felipe Luiz para jogar. Ele tinha de fazer isso. Ele foi negligente. Ele negligenciou o Flamengo. Ele foi negligente, né? Porque ele viu ali uma situação acontecendo, Mosquera deitando e rolando em cima dele e não fez a troca que era necessária. E o primeiro tempo com 1-0, eu escrevi isso no Twitter, ficou barato demais. Aliás, que atuação lamentável também do Thiago Maia, hein? Que coisa horrorosa, né? Os jogadores compartilham esse vexame com o técnico. E veja, eu tinha achado e achava mesmo que tinha acabado a fase de vexames do Flamengo, né? Aquela coisa de perder para Al Hilal, para Maringá, mas não, continua. O Flamengo continua dando vexames. E veja, você que acompanha aqui o canal, sabe que eu dizia que o Flamengo, mesmo com aquela sequência de 10 resultados sem derrota consecutivos, estava jogando mal. Jogou mal contra o Grêmio. Venceu por 3-0, mas aquele foi um resultado
enganoso. Você sabe disso, você acompanha futebol, você sabe disso. Aquele foi um resultado muito enganoso, né? E o Flamengo voltou a fazer uma partida péssima contra o Red Bull Bragantino. Pra ter uma ideia, gente, o Red Bull Bragantino jogando desfalcado ainda. O Cleiton não jogou, o Bruninho tampouco, né? E foi um time que finalizou 36 vezes contra apenas 13 do Flamengo. Gente, 36 vezes. Só para você pegar um jogo que marcou a minha vida, né? Foi um jogo entre Flamengo e Goiás, quando o Flamengo ainda era comandado pelo técnico Domenech Torrente, no Maracanã. O Flamengo finalizou 31 vezes naquele jogo. 31 vezes, venceu por 2-1. Aquele jogo, assim, eu falava, gente, o Tadeu virou nóia naquele dia, né? E eu falava, gente, tinha chute no gol o tempo todo. Falava, caramba, como é que o Flamengo não tá goleando por 7, 8, 9 esse time do Goiás, né? Então veja, o Red Bull Bragantino finalizou mais vezes do que o Goiás. É inacreditável isso, é inaceitável isso. E o Flamengo não deu uma finalização certa. Eu falei 36-13, não, eu falei 36-6. 6 finalizações do time do Flamengo. A primeira finalização depois dos 30 minutos do primeiro tempo com o Pedro. Pedro que não está jogando porcaria nenhuma. Por isso que eu falo que os jogadores são sócios do técnico Jorge Sampaoli nessa história toda, né? Vamos ver as atuações aqui. Matheus Cunha. Tá de parabéns. Se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo tinha tomado de 7-8 no Red Bull Bragantino. Wesley, uma atuação pífia, tenebrosa. É um jogador muito jovem ainda, de 19 anos, né? Fez algumas boas partidas pelo Flamengo, que lhe rendeu até um lugar na minha seleção do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas eu acho que eu me enganei. Ou me precipitei, melhor dizendo. E a gente se engana e se precipita aqui também, tá? Isso é balela, que a gente sempre tem razão, aquela coisa toda. Não, a gente se engana e se precipita também. Uma atuação medonha. Assim como foram medonhas as atuações de Fabrício Bruno e Davi Luiz. Léo Pereira eu não vou nem falar. Coitado do Léo Pereira. Estava fora da posição dele, enfim. Tudo bem, né? Thiago Maia. Thiago Maia como perdeu aquela bola pelo alto de forma vergonhosa na cabeçada do Eduardo, gente. Que vergonha, que coisa absurda. Que apatia, né? Gerson, indolência de Everton Ribeiro, Arrascaeta, que tentou alguma coisa, outra aqui ou acolá, né? Pedro, Everton Cebolinha, que coisa horrorosa, que bando de jogadores desinteressados, descompromissados. Infelizmente essa, meus amigos, hoje é a situação do Flamengo. Saudações, até a próxima, e durma-se com um barulho desse, e tchau, tchau.